E agora a gente bate papo com a doutora Letícia Contin, que é dermatologista especialista em tricologia. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Bom, Jaqueline, boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer. Para falar com a gente também sobre a questão da autoestima, eu recebo a doutora Tatiane Manduca, que é psicóloga. Tudo bem, Tati? Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Jaque. Prazer te receber aqui de novo, viu? Obrigada. Que assunto importante, né, doutora? Eu queria começar compreendendo um pouco mais sobre a calvície. A gente pode constatar que tem questões de tratamentos, mas de um modo geral, por que as pessoas podem ficar calvas? Isso muda muito? Tem muitos fatores que podem estar relacionados? Sim, são várias as causas da calvície, né? Então elas dependem tanto da parte genética quanto da parte de imunidade do paciente e muitas vezes pode estar envolvido também com a dieta ou com algum tipo de hábito de vida e causas inflamatórias. Então são diversas as causas que podem levar a uma calvície em mulheres, né? Só para a gente poder entender, doutora, queda e quebra são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. A queda é quando a gente tem a queda pela raiz, né? E a quebra é quando o fio é partido ao meio. Então, geralmente causado pela química, né? Pelos produtos que a gente acaba passando no cabelo, isso pode levar a uma quebra. Doutora, algo que eu constatei, e inclusive muitas mulheres na época em que eu estava grávida, nesse momento pós-parto amamentando, mandaram muitas mensagens, porque acho que as pessoas se identificam às vezes com o momento que a gente vive, falando justamente sobre o fato de que na gestação seu cabelo fica a coisa mais linda, ele enche, ele fica com brilho, qualquer coisa que você faz, ele cresce. Aí o bebê nasce, você começa a amamentar e o que acontece? Tudo muda. Você lava o cabelo e você vê, e nem tem muito tempo para lavar o cabelo nesse pós-parto, né? Quando você consegue, né? Aí você lava e você vê aquele cabelo caindo, caindo, caindo. É queda, é quebra, tudo bem? As coisas vão voltar ao normal, doutora? Então, o que acontece na gestação é que geralmente nesse período, como você já falou, o cabelo fica lindo, a gente tem muita ação do hormônio feminino no organismo, então o cabelo fica brilhante, fica volumoso. E após um período de 3 meses do parto, é o período mais crítico. Então é o período que a gente vai fazer uma amamentação, o período que o cabelo sofre uma queda em maior volume. Né? Mas as coisas geralmente voltam ao normal, então essa é a parte boa. A gente sempre tem que ter uma esperança que depois de um período de recuperação o cabelo volta a crescer normalmente. E eu percebi, até para dividir com as mulheres que perguntam, que foi muito rápido, principalmente quando o Davi ainda não comia, que ele estava com a alimentação materna, com a amamentação exclusiva, caía muito mais. Aí agora começa a intercalar, começam as papinhas e daí eu percebo que meu cabelo já está quase voltando ao normal, agora o bebê está com 8 meses. É mais ou menos esse processo mesmo, né, doutora? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos? O processo depende do organismo e geralmente dura 3 meses. Então, o mais intenso mesmo é só esse começo de 3 meses? Exato. Após 3 meses vai ter a maior queda. E aí, a partir disso, o cabelo vai começar a recuperar. Tá tudo certo, tá, gente? Fiquem tranquilas, né? Sim, tudo certo. Doutora, eu queria entender um pouco essa questão psicológica. Eu citei esse momento também do pós-parto, porque eu percebo que é um momento também complicado para as mulheres. Mas eu primeiro queria entender, quando a gente fala sobre calvície, até pela sua experiência, por queda de cabelo de um modo geral, as mulheres têm uma ligação maior com o cabelo do que os homens? Bom, eu acredito que sim, já que por algumas razões, fatores, né, biopsicossocial. Quando eu falo de socialmente, né, é porque a mulher vai formando a sua identidade e o cabelo também faz parte dessa formatação da identidade da mulher, né, de como ela se vê, de como ela se percebe, de como ela se projeta, o que a gente tem também, né, nos meios de veiculação, de marketing, né, ou seja, o que é projetado, né, como beleza. Então tem a ver, sim, né, tem alguns casos também de alta ansiedade, né, também que provocam queda também de cabelo. Então, tem fatores emocionais. Eu falo que cabeça, corpo é um único sistema. Verdade. Então, com certeza, sim, tem prejuízos para a mulher. E é como se arranhasse, muitas vezes, a autoestima, né? A forma com que ela se vê, a forma com que ela se percebe. E por isso, é um assunto que eu falo, né? É importante, né, doutora, que também se trate os aspectos emocionais. Né? Uma vez que essa mulher, ela sente muitas vezes invalidada, né, por conta ou da calvície. Ótima matéria, parabéns pela matéria. Também sou uma voluntária também pelo Hospital Pérola Byton, ao resgate, né, da autoestima, do autoconceito, que é o que a mulher acredita sobre si. E o que ela acredita sobre si também tem forte importância à autoestima. Doutora, isso que você fala é muito importante e eu vou complementar até com o comecinho do que ela explicou, depois eu vou pedir
para a doutora também falar, porque você falou uma coisa que é um fato. Se a gente corta, se a gente tinge, se a gente deixa crescer, se a gente põe para fora ou se a gente põe para dentro, tudo que a gente faz com o cabelo tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. O quanto a gente se sente mais forte, ou o quanto a gente precisa do cabelo. Aquele dia que você acha que não acordou tão bem, de repente você faz um cabelo que te deixa mais feliz, repica, não repica, é até uma brincadeira que a gente faz, mas a gente mexe no cabelo de acordo com o que a gente está vivendo. E quando, de repente, esse cabelo vai caindo, vai ficando calvo, talvez a mulher se veja sem essa arma, não é verdade? Muitas vezes tem essa perda mesmo de identidade, né? Devido também a diversas mudanças. Tanto, né, mudanças internas, emocionais, como mudanças externas. Então, eu acho que isso é importante a gente falar, porque a gente precisa nutrir o que está dentro também, para que a nossa autoimagem, para que o nosso autoconceito, o que a gente acredita sobre nós, seja reforçado não só por fatores externos. E como você falou, o nosso estado mental governa as nossas mudanças, as nossas atitudes, a forma que a gente se vê, né? E o relacionamento também é muito importante, porque você se vê através do outro. Verdade. Então, quando acontecem situações como essas, fica prejudicada a percepção da mulher, como outros veem. Por isso que afeta tanto a autoestima. Doutora, eu queria entender um pouquinho sobre essas causas e começar compreendendo até causas genéticas. Existem pessoas, aí eu estou falando especificamente de mulheres, mas vou falar aqui de pessoas de um modo geral, que têm muito cabelo. E existem pessoas que têm pouco cabelo. Aliás, existem bebês que nascem carequinhas. O meu filho, eu fiz um topete no segundo dia de vida, porque o meu filho nasceu com muito cabelo. Aí, a gente já tem um indício sobre essa questão genética ou não? Isso vai mudando no decorrer da vida, doutora? Na verdade, assim que o bebê nasce, ainda não é possível dizer se ele vai ter alguma tendência à calvície no futuro ou não. Isso é um pouco precoce, porque o bebê vai perder esse cabelo nos primeiros meses de vida. E isso vai ciclar e ele vai voltar a ter os cabelos normais, mais ou menos na faixa da infância, né? Mas a questão genética é muito importante, realmente. A gente carrega um código genético que vem do pai e da mãe, e é essa combinação genética que vai determinar se a gente tem uma tendência a desenvolver uma calvície no futuro ou não. E tanto homens quanto mulheres estão sujeitas a sofrer esse processo. Agora, se um dos pais, ou o pai ou a mãe, teve problema de calvície, vale a pena aquela pessoa que de repente está jovem, ainda não teve nenhum problema, já ficar atento e de repente procurar um médico e já saber se tem algum tratamento? Dá para prevenir isso, doutora? Eu acho fundamental que procure-se um dermatologista. Nós conseguimos fazer uma avaliação, ver se está tudo bem, se está sendo necessário algum tipo de tratamento, já antes da questão do couro cabeludo ficar muito ralo e muito aparente, porque geralmente quando chega nessa faixa, nessa aparência, já é mais difícil a gente fazer um tratamento adequado. Então, quanto mais precoce, melhor. Como que é feito esse diagnóstico, doutora? Nós utilizamos do exame clínico, principalmente, o uso da tricoscopia, que é uma lente de aumento em que a gente consegue ver vários sinais precoces de calvície. Geralmente, o diagnóstico é clínico. Doutora Tati, acho que uma coisa importante da gente falar, os psicólogos falam tanto sobre isso, que às vezes a gente deixa para procurar o tratamento só depois que o problema já está instaurado, que já deu problema em vários outros setores. Mas quando a gente fala de cabelo, principalmente relacionado às mulheres, talvez até demore para procurar ajuda. Mas o que eu percebo é que incomoda muito rápido as mulheres. Das minhas amigas que tiveram bebê recentemente, uma delas já procurou dermatologista porque, apesar de ainda estar amamentando, a neném já está maior e ela sempre teve o cabelo mais ralo e ela percebe que agora está começando a dar falha. Então ela falou, não vou esperar, já vou logo procurar uma ajuda. Essa procura de tratamento quanto antes, até mesmo o tratamento psicológico, faz diferença? Olha, eu acredito que faz toda a diferença, como você falou, né? É uma situação onde acontece em também outros âmbitos, porque a gente nunca faz o pré, né? Sempre o pós, como se a gente estivesse vivendo apressadamente, só correndo, né? Atrás dos prejuízos depois. Então a gente não percebe, a gente diminuiu, eu acho que o nosso nível de percepção para que a gente possa se cuidar, né? E tem tudo a ver com a autoestima, se validar, se cuidar, olhar para dentro da gente, olhar para o
o que realmente importa. E depois a gente começa a correr atrás dos prejuízos. E quando se fala também em maternidade, né, que é um turbilhão, não somente turbilhão hormonal, mas é um turbilhão de mudanças. Muitas vezes a mulher se vê, né, perdendo a sua própria identidade. Né? Eu falo no artigo da invisibilidade materna. Né? Então, desde o momento da gestação, tudo bem, e passa a mão no bebê, e a mulher está ali carregando o bebê, e muitas vezes ela se torna invisível. E durante um período também. Então, é importante olhar também, né, para essa mamãe, para essa mulher, para o que ela tem de valor também, para que cada vez mais essa mulher também se dê condições para que ela possa enfrentar e para que ela possa viver a plenitude da gestação, de uma gravidez, com todos os desafios, não é? Claro. E com toda também essa maravilhosa, né, magnificência da experiência humana que é a gestação. Então, quando eu falo em gestação, quando eu falo em maternidade, porque depois tem um outro passo, é importante que a mulher olhe para si, né? Olhe para a sua identidade, olhe também para a sua vida, para que ela também tenha depois uma recaptura, né, do seu resgate de valor, de personalidade, de identificação, porque por um momento ela só vive o papel materno. Né? E daí acaba deixando os outros papéis. Agora, se isso não há sofrimento, tudo bem, mas geralmente isso acompanha muitos sofrimentos emocionais, porque a mulher, ela se faz muitas vezes, ela vive essa invisibilidade, né? Então, eu acho que é cada passo, cada momento, um momento. É importante se conscientizar disso também. Doutora falou uma coisa muito importante, eu queria até complementar. Eu já vou passar para outras situações que podem causar algum tipo de alteração do cabelo, mas ainda falando sobre maternidade, até porque é um assunto que está muito ativo, porque além de ter várias amigas que recentemente foram mães, é que muitas delas, inclusive, me falaram que marcaram o dermatologista, porque não é só o cabelo, né? O corpo, a pele, tudo muda nesse momento. Então, de repente, nem tem alguma coisa instaurada, mas você quer procurar a sua dermatologista, a sua médica? Procura até para conversar, de repente para prevenir alguma coisa, porque é um momento que os olhos de todos estão tão voltados para o bebê. De repente, se essa mulher fala, não, eu vou me cuidar, eu vou procurar um médico, a médica da minha confiança, ou vou bater papo com o meu terapeuta, que até já me deu alta, mas vou procurar ele nesse momento, é importante, não é, doutora? Claro, acompanhamento já desde antes do neném nascer, né? Desde o início da gravidez, alguns produtos são permitidos durante a gravidez, outros não. Então isso é fundamental, que a gente tenha esse acompanhamento desde o início, que a gente previna as manchas, previna a queda, né? Então isso vai causar um bem-estar muito importante na mulher, né? Doutora Tati, só para a gente complementar, quando uma pessoa procura, faz uma terapia por algum motivo específico, enfim, recebe alta, eu sei que o ideal seria que talvez todo mundo fizesse terapia, né, para ter mais autoconhecimento e tudo mais, mas em alguns momentos específicos, daqui a pouco a gente vai falar sobre tratamento de doenças, agora que a gente falou sobre maternidade, vale a pena procurar de novo o terapeuta? Explica como é que seria essa manutenção para quem sabe que tem alguma patologia e já tratou. O que eu costumo dizer é que, assim, em diversos momentos das nossas vidas, a gente passa por desafios, né, vicissitudes, ganhos, perdas, e momentos como esse, o que acontece, né? Geralmente as emoções, elas tendem a tomar uma carga tão grande, e carga, né, quando a gente fala carga do peso, a gente associa isso ao estresse, ao burnout, ao esgotamento psíquico, e muitas vezes, quando eu falo dessa invisibilidade da maternidade, é que a mulher, ela tem um conceito de cuidar sobre, né? Eu estou cuidando de tudo, eu estou no controle de tudo. E muitas vezes ela não percebe. E depois que a gente se torna mãe, é mais ainda isso, né? Aí aumenta, né? Mas muitas vezes não percebe que às vezes essa pessoa, ela está pedindo socorro, né? Muitas vezes ela precisa, né? Casos também, na fase puérpera, na fase também, né? Depressão pós-parto. Então é necessário que essa mulher, ela seja vista, ela seja olhada, e a família tem um papel fundamental para olhar para essa mulher. Olhar ela não somente como mãe, como mulher, que muitas vezes ela precisa, assim, dessa ajuda, né? Ela precisa, assim, de um colo, ela precisa ser cuidada, né? Né? Só quer conversar, e né? isso é tão importante, porque é uma coisa que
se torna tão comum, né? Ai, tudo bem, tá tudo bem, tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo, né? E pera lá, a gente se acostuma muitas vezes, né? Com essa forma apressada. Esse automático, né? Esse automático. Então, quando a gente se acostuma, né? A gente também diminui o nível de percepção, de olhar para essa mulher, de olhar para a situação, de olhar por raízes, né? Por raias únicas. E coloca tudo ali, não, mas isso daqui é a gestação, é tudo normal. Mas vamos dar atenção, sim, né? O que a gente tem de mais precioso é a nossa atenção, é a nossa escuta, né? Muitas vezes a gente está preocupado em falar e resolver o problema do outro. E às vezes a pessoa só quer falar, desaguar. Né? E ó, você falou uma coisa que é tão importante, que eu e algumas amigas repetimos sempre, que é mamãe feliz, bebê feliz, né? Exato. Se a mãe não está bem, o bebê pode também não ter tudo que a mãe poderia oferecer, né? Eu quero mudar um pouco de assunto, senão, se me deixar, amor, eu só vou ficar falando sobre maternidade. Mas como o nosso telefone não para, eu vou deixar para o próximo bloco algumas das perguntas que chegaram para nós, que querem saber sobre tratamento, pessoas também na terceira idade fazendo perguntas de queda, e os fatores, eu quero entender um pouco os fatores externos que podem contribuir para a calvície. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, que é da Érica. Agora eu não lembro de onde a Érica era, que eu só anotei o nome dela, que é Osasco, aqui em São Paulo. Obrigada pela sua participação, Érica. Ela pergunta, doutora, se shampoo em excesso pode causar queda. Eu vou complementar querendo entender sobre todos os tratamentos, tudo que de maneira externa a gente possa fazer. Então, uma progressiva, tintura, algum tipo de química. Aí ela está falando do shampoo a seco, enfim. Vou dar uma perguntada sobre tudo. No próximo bloco eu peço para que você esclareça. Vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Nosso programa está de volta, hoje com a doutora Letícia Contin, que é dermatologista especialista em tricologia, e com a doutora Tatiane Manduca, que é psicóloga, e falam com a gente sobre calvície feminina. Doutora, eu volto com a pergunta da Érica, nossa telespectadora, que fez a pergunta no bloco anterior sobre excesso de shampoo, se pode causar calvície, e complemento com a minha pergunta, que é sobre os fatores externos de um modo geral. Química, algum tratamento que eu possa fazer, seja mesmo shampoo a seco. Isso pode causar calvície? Bom, Érica, então primeiro em relação ao shampoo, né, o excesso de shampoo, ele, se não enxaguado de maneira adequada, pode sim causar algum tipo de obstrução local, aumento da oleosidade, então pode sim causar um aumento da queda. Então o ideal é que o cabelo seja lavado todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, que use-se um shampoo adequado para cada tipo de cabelo e... Seguindo essas regras, de geral, a gente não vai ter problema em relação ao shampoo. Em relação às químicas, sim, alguns tipos de alisamento, alguns tipos de descoloração podem levar a uma quebra. Então, a recomendação é que a gente sempre mantenha uma hidratação, que isso é muito importante que seja feito em casa, no cabeleireiro, e que a gente cuide para não misturar produtos que não são compatíveis. Então, muitas vezes, alisamentos não são compatíveis com colorações, e se misturadas, podem causar uma quebra e uma queda um pouquinho aumentada. Olha, eu costumo dizer, doutora, que foi esse o tempo que o profissional ia para uma salinha escura fazer o preparo e depois vinha e passava no seu cabelo a mágica. Então, às vezes, você em um cabeleireiro faz tintura e no outro que você faz um outro tipo de química como alisamento. Você tem que perguntar e anotar o que está sendo usado, né, doutora? Isso é bem difícil. Eu, inclusive, como consumidora, já tentei muitas vezes no cabeleireiro saber o que é passado no meu cabelo e muitas vezes eles não sabem ou não querem informar. Uhum. Mas é importante observar se não tem adição do formol nos alisamentos, que é uma prática que às vezes a gente encontra em alguns cabeleireiros ainda, então tem que ficar atento para esse tipo de comportamento, para que isso não cause um dano para a saúde. Doutora, quando a gente lê a respeito dos índices e do crescimento de calvície, principalmente nas mulheres, a gente vê alguns fatores muito interligados, como estresse, depressão e ansiedade. Do ponto de vista médico, a senhora percebe isso também? A gente observa aumento da depressão e da ansiedade de uma maneira geral. Isso está afetando também a saúde do cabelo. Não é sempre que isso está relacionado com o tipo de queda específico, mas com certeza a gente já vê que essa interligação entre os problemas de fatores ambientais e psicológicos sempre ajuda um pouco na queda. Doutora Tati até falou agora há pouco que nós somos uma coisa só, né? A gente quer dividir às vezes tudo, né? Exatamente. Pensando nessa questão, percebe esse aumento mesmo de pessoas mais ansiosas? Acho que até essa era tecnológica que a gente quer resolver tudo com clique, talvez contribua um pouco para isso. Estresse, depressão.
Como que você vê essas questões, doutora? Eu percebo como um sintoma, né? Muitas vezes um sintoma muito banalizado também, né? E de que poucas vezes as pessoas se dão conta de que precisam procurar, sim, o seu bem-estar, a sua saúde, porque vivem de forma tão automática e não se dão conta, né? Como doenças psicossomáticas, muitas vezes existem aí algumas situações, né, em que por isso a gente trabalha de uma forma muito multidisciplinar, então faz o encaminhamento, né, para que seja investigado as causas mesmo, se são médicas ou são de causas emocionais, mas são doenças que afetam o corpo, né? Então são doenças emocionais, pensamentos sobre a razão, sobre o eterno vazio, né? Hoje em dia, né, Bauman já fala da sociedade, né? Esse mundo líquido que a gente vive de uma forma muito apressada, não se dando conta. Então o trabalho, né, ganha um espaço já dentro de casa e eu acho que a gente precisa parar, refletir, pensar sobre a forma que a gente quer conduzir a nossa vida. Altos índices de ansiedade, altos índices de depressão, de doenças relacionadas em comorbidade com essas patologias e a gente precisa olhar pra gente, né? Essa coisa de viver pulando sobre atalho e sempre querendo algo que lá no final vai te trazer uma grande satisfação, ou satisfação das suas necessidades, gera também, né, uma forma muito automática, né, de se conquistando as coisas sem ver. E a que preço, né? E a que preço, deixa sem observar o caminho. De cuidar, às vezes deixa de cuidar da família por anos, porque está ali fazendo hora extra, trabalhando de final de semana, para de repente conquistar algo. E quando você conquistar algo, os filhos já cresceram, não aproveitaram, não tiveram por perto. Será que não vale a pena uma escola que talvez não seja tão cara, mas trabalhar menos e poder desfrutar de alguns dias com a família? Tudo tem que ser muito pesado, né? E tem que ser provocador. Eu acho que o nosso papel aqui é provocar nessas pessoas esse pensamento, porque às vezes nessa busca acelerada de algo que está lá no final, você esquece o momento presente. O momento presente é isso que a gente vive agora, essas e é só o que a gente conexões. tem, porque a gente não sabe do próximo segundo, né? Então esse porvir, ele tá tão, né, a felicidade, né, como a felicidade quando eu idealizada. Tiver isso, eu vou ser feliz, né? Isso, quando eu tiver o carro, quando eu tiver a casa, quando eu fizer a viagem, quando eu chegar no cargo X. Peraí, mas e esse percurso para chegar lá que pode levar anos, não é verdade? É uma escolha, né? Você escolhe qual que é o percurso. É importante que você tenha, assim, esses objetivos. Mas quando você vive, né, prejudicando a sua saúde física, emocional, eu falo que o corpo muitas vezes ele dá sinal. Ele fala, socorro, me ajude. Essa queda de cabelo pode ser um desses sinais, né? Sem dúvida, a gente tem fatores associados ao estresse. Então é importante que a gente faça uma avaliação, como a doutora falou, investigue todas as causas de forma mais multidisciplinar mesmo, mas muitas vezes a gente vê sintomas dermatológicos, não é, doutora? Sim. Que vem, né, de estados emocionais, que vem dessa busca acelerada por satisfação, por aquela felicidade idealizada, que está lá no final, né? No fim da arco-íris, né? Né? E acaba de não vivem esse momento presente, não vivem esse momento, ou vivem de uma forma, né, sempre em busca daquele outro e perdem relações, perdem conexões, relacionamentos pessoais e daí ela vai adoecendo, mas ela não percebe, mas o corpo começa a dar todos os sinais. Eu vou atender uma ligação, vou falar com a Rosângela. Alô, Rosângela? Oi, Jaque, boa tarde. Prazer falar com você. Você fala de onde? Eu falo de Guarulhos. Um abraço a todos de Guarulhos. Pode fazer sua pergunta. Obrigada. Então, eu gostaria de saber, assim, se os shampoos infantis são mais confiáveis pra gente. Por exemplo, eu sempre tive pouquinho cabelo, né? E agora com a idade, 57 anos, então tá caindo mais ainda. Então eu gostaria de saber se os shampoos infantis são mais confiáveis para eu usar. Excelente sua pergunta, muito obrigada, uma ótima tarde, doutora. Bom, em relação aos shampoos infantis, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que acontece é que o shampoo infantil ele tem um pH um pouquinho mais alto para ser parecido com a lágrima do bebê, por isso ele irritar menos o olho. Não é tão neutro, talvez, então? Ele é um pH mais próximo do neutro, um pouquinho mais alto. Tá. Né? E com isso ele faz com que o frizz no cabelo aumente muito. Então já tive pacientes também com problemas até de cabelos que embolam de uma maneira que a gente não consegue mais soltar esses fios por conta desse frizz aumentado. Maravilhoso, porque Tati, me fala só uma coisa, você não usou, você olhou, você falou, o meu não tá aqui, eu vou usar o do meu filho mesmo. Quantas vezes eu fiz isso? Não é ideal, então? Exato. Hoje mesmo, eu diria. Quantas vezes eu olho, só tá o dele,
vez que a banheira dele fica dentro do meu box, eu falo, é esse mesmo que vai, tô com pressa. Então não é ideal. Eu não recomendo. Os shampoos profissionais, geralmente eles têm um pH mais baixo. E a gente observa que com os shampoos profissionais há uma hidratação, o cabelo brilha mais, o cabelo é mais volumoso, ele tem mais movimento. É justamente por causa do pH e o aumento do frizz. Então ela pode estar achando que é muito bom e não necessariamente. Você falou uma coisa que eu acho que até ajuda a nossa telespectadora, é entender qual é o tipo de cabelo e utilizar o shampoo certo, é isso? Exatamente. Quem tem cabelo muito seco, não recomendo mesmo shampoos infantis, porque aí sim vai aumentar esse problema. Se a pessoa tem um cabelo muito oleoso, às vezes ela se beneficia de um cabelo, de uma limpeza um pouquinho mais profunda. Então, geralmente, esses shampoos mais transparentes, eles são shampoos com um maior nível de surfactantes, então eles limpam um pouco mais. E os shampoos mais perolados, os shampoos mais grossos, mais cremosos, eles geralmente hidratam mais um cabelo que é mais danificado. Então, no caso dela, qual que poderia ser a orientação, doutora, que percebe que tem esse cabelo aí mais fininho, mais ralinho? Para o cabelo mais fino, mais ralo, o ideal é que seja um shampoo um pouquinho mais hidratante, né? E que ele não Esses mais grossos, então. Exato. Se o cabelo for mais seco, um shampoo um pouquinho mais grosso, mais leitoso. As ampolas de vitaminas ajudam mesmo a conversa, doutora? Muitas vezes elas ajudam um pouquinho na cosmética do fio, mas elas não vão fazer não vão ter nenhuma alteração em relação à queda do cabelo, porque tudo que a gente ingere cai na nossa corrente sanguínea e chega ao bulbo capilar. O que a gente passa por shampoo ou por outras vias só fica no fio. Então a gente só pode ter uma melhora da estética do fio que já está temporário, presente. Então. São coisas mais temporárias, não vai tratar a causa da queda. Perfeito. Vai melhorar um pouquinho a qualidade do cabelo. Doutora, quero já fazer uma pergunta que eu vou ligar para a doutora Tati também, que são a questão de alguns tratamentos. Muitas mulheres que estão passando por algum tratamento, como câncer, quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos, fazem com que o cabelo caia, né? Às vezes, em algum momento a mulher já escolhe até cortar antes, em outros momentos ela espera. Em algumas vezes a mulher fica totalmente calva. A gente viu aí no começo da matéria a ideia dos lenços, que pode sim ajudar na autoestima. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as próteses. Mas eu queria entender, doutora, o que pode acontecer durante esses tratamentos? Por que o cabelo pode cair? E em algumas mulheres o cabelo não cai tanto. Em relação à quimioterapia, depende do tipo da medicação utilizada. Então, algumas medicações elas vão fazer com que todo o cabelo caia e algumas vão fazer com que parte do cabelo caia. Aí depende realmente do ciclo que ela vai ter que passar. E aí acho que é muito importante um apoio psicológico e já conversar e essa questão de saber se ela vai cortar o cabelo antes, se ela vai guardar esse cabelo para fazer uma prótese ou se ela vai optar por simplesmente esperar com que ele caia naturalmente. É uma questão que tem que ser conversada muito com o psicólogo e também com os dermatologistas para que a gente possa orientar da melhor maneira possível. Doutora Tati, é um momento muito importante. Geralmente quando a pessoa passa por um tratamento desse, ela já está com o psicológico um pouco abalado pela dificuldade de enfrentar uma doença. A gente sabe que o diagnóstico, por exemplo, de um câncer não é um diagnóstico fácil. Tô com câncer, tudo bem. Não é isso. E além disso, ainda ter que lidar com algo que mexe tanto com a autoestima, falando ainda especificamente sobre as mulheres, que é a queda do cabelo, como a doutora Letícia falou pra gente, a ajuda do psicólogo até para decidir o que fazer é fundamental, né? É fundamental. Veja só, né? São tantos os casos que eu acompanho tanto pelo projeto social e muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Que se veem numa situação onde não somente percebe, né, a sua autoimagem, né, debilitada, mas aquilo, a sua crença, né, a sua esperança, né? Muitas pessoas passam por estágios também, né, na descoberta de um câncer, por exemplo, e não passam por estágios de desespero, né? E o que o nosso trabalho faz na psicoterapia é olhar para essa pessoa, olhar para essa mulher, olhar para esse indivíduo, resgatando também não somente o seu valor, mas ajudando a enfrentar esse momento difícil, fortalecendo-se, né, de forma emocional, para que ela possa enxergar esse tratamento. Então eu falo que o conhecimento e o autoconhecimento é um antídoto, porque isso diminui a nossa ansiedade de uma forma geral, né? E à medida que você conhece, à medida que você está cada vez mais entendendo sobre os processos que você vai passar, né, mais acolhida você sente. Então eu acho que esse é um assunto que a gente deve falar. Tem muitas pessoas que passam por esse momento, muitas pessoas que muitas vezes ficam no desespero, né, que é natural, mas que
a gente consegue olhar para dentro da gente, porque a força que emerge, que regula as nossas emoções para que a gente possa, né, ressignificar, vivenciar, enfrentar esse momento difícil, está dentro de nós. E com toda certeza a gente vai buscar também externamente esse apoio. Olhar e se sentir bem é muito importante também, né? Eu vou fazer, doutora, como chegaram muitas perguntas, eu vou fazer meio bate-pronto aqui, tá? Porque senão a gente vai gastar muito tempo. A Jorgineia, de 72 anos, ela é de São Pedro da Aldeia. Ela diz que há 2 anos começou a perder o cabelo, a cair, né, bastante cabelo. Ela quer fazer bodas de ouro em breve. Parabéns pelas bodas de ouro. Um beijo, Jorgéria. Obrigada pela participação. Qual que pode ser a orientação para ela? Jorgéria, o ideal é que seja procurado dermatologista e que a gente consiga avaliar qual é a causa da sua queda. Se é uma causa que a gente consiga tratar, que a gente consiga agir, ou se é uma causa da qual a gente possa te orientar para uma outra lado, por exemplo, fazer uma camuflagem, fazer ajeitar uma prótese ou ajeitar uma maquiagem capilar. Acho que tem muita coisa que pode ser feita em relação à sua boda de ouro para que você se sinta bem. Ó, a Neuza, do Mato Grosso do Sul, a Neuza, né? Muito obrigada, Neuza, pela sua participação. Um abraço. Qual que era a pergunta dela? Eu não anotei, só anotei o nome. Não sei porque eu fiz isso. Obrigada. Lembrei. É que, né? Muita informação. Ela perguntou se remédios para dor, como morfina, podem interferir na queda do cabelo, doutora. Podem. Várias medicações podem levar ao aumento da queda, né? Então, aí a gente tem algumas delas até está escrito em bula, outras não, mas a gente sabe que algumas medicações, inclusive esse momento de estresse, de dor, pode levar a uma queda que geralmente acontece até 3 meses após o uso da medicação. Finalmente vamos para os tratamentos. Depois eu vou complementar entendendo também qual é a importância de, em alguns casos específicos, estar fazendo a terapia, né? Quando a gente fala de estresse, ansiedade e tudo mais. Mas a pergunta da Maria de São Paulo e a pergunta da Ari de Caraguá são sobre tratamento. A Ari especificamente quer saber se existe algum remédio. Bom, vamos entender, doutora. Tem cura? Quais podem ser os tratamentos? Bom, eles são vários os tratamentos e dependem muito da causa da queda, né? Então, existem medicações, sim, específicas para cada problema. Então, é uma resposta muito geral. A gente precisa fazer uma avaliação do seu couro cabeludo, do seu cabelo, para saber dar essa resposta correta. Mas existem medicações, existem tratamentos que envolvem a laser terapia, que envolvem o microagulhamento, que envolvem algumas técnicas novas. Então, existe muita coisa que pode ser feita. Qual que é esse objeto? O que é isso que a senhora trouxe, doutora? Esse objeto aqui é um laser, é uma tiara de laser, então é uma luz de baixa potência, então é uma luz avermelhada e a gente consegue utilizar no couro cabeludo dessa maneira, colocando, né, em contato com o couro cabeludo, e ele vai estimular o crescimento do cabelo e o aumento da espessura dos fios. No caso da alopécia, ajuda também? No caso da alopecia androgenética, é o principal, né? Mas também em casos de eflúvio, que é uma queda aumentada por outras razões do organismo, ou então por uma alopecia areata, a gente pode utilizar esse tipo de dispositivo também. Depois do tratamento para o câncer, por exemplo, né? Após a quimioterapia, a gente sabe que até tem um tempo, os médicos chamam de remissão, até de fato a pessoa ficar com alta. Quando ela pode começar um tratamento para acelerar esse crescimento, doutora? Isso depende? Olha, assim que ela estiver liberada pelos oncologistas, a gente já começa o tratamento. Então, o medicamentoso vai depender muito do que ela está usando para esses tratamentos de câncer, no qual a gente nunca interfere. A partir do momento que ela estiver liberada, a gente já começa a tratar. Chegou uma pergunta pra gente do Éder, aqui ele fez a pergunta pelo Facebook, obrigada pela participação, Éder. Ele diz que ele tem alopécia androgenética e ele usa, eu não sei se é nome do medicamento, mas eu vou falar, tá? Minoxidil. Ele pergunta se ele pode optar por usar a escova ou a tiara de laser junto com o medicamento. Isso, geralmente a gente associa os tratamentos, então a gente não faz só o minoxidil ou não faz só a tiara, a gente associa as duas coisas dentro do possível, sempre que a pessoa puder usar os dois. Essa é a nossa opção. Olha, eu vou pedir desculpa para os meninos, porque a gente acabou focando aqui nas mulheres, mas eu estou recebendo tantas perguntas de homens, mas eu vou complementar já com a pergunta do Leandro Costa, que acaba de participar, porque eu tenho certeza que tudo que a gente está falando, tanto do tratamento psicológico como dos tratamentos com medicamento ou com laser, também podem ser utilizados por homens, e é exatamente a pergunta do Leandro. Pode? Homens podem utilizar também, tanto homens quanto mulheres. Obrigada, viu, Leandro, pela sua participação. Doutora Letícia, infelizmente, doutora Tati, infelizmente, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, queria entender um pouco sobre também a importância desse acompanhamento. Eu imagino que, de repente, se a dermatologista percebe alguém que está ali passando por uma depressão e pode perceber que essa queda tem a ver com algo a mais, pode encaminhar e vice-versa. Se, de repente, a terapeuta percebe que está ali
tratando de alguém, mas que essa queda pode ter uma questão por trás, também pode encaminhar para um dermatologista. Acho importante a gente falar que cada vez mais as várias áreas da medicina e de tratamento têm compreendido a importância desse tratamento interdisciplinar, não é verdade, doutora? Não, exatamente. E hoje tem uma questão, né, que chega também, deve chegar também para a doutora, que as pessoas já chegam com um diagnóstico, né, Google pelo já Dr. informa Google. Tudo pra gente. A gente jura que sabe o que está falando, né? Então, até casos também, né, onde está queda, olha, eu tô com queda de cabelo devido ao estresse, daí coloca em comorbidade lá e dá todo lado. Então, o que acontece, né? É uma informação muitas vezes rasa, é uma informação que muitas vezes não se avaliou a raiz da situação ou da queda ou do estado emocional. Então é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes você tem um recorte de uma situação e por mais que seja sites, né, que tem toda a veracidade de informações, mas busque, né, um atendimento clínico, seja com um profissional, né, respectivo do que você está precisando, com um psicoterapeuta. É importante que você vá fazer uma boa avaliação clínica, né? Porque muitas vezes também que chega no consultório, e daí é como você falou, né? A gente costuma fazer, né, encaminhamentos de forma multidisciplinar para que seja avaliado outras situações, né? O Dr. Google, né, talvez seja, né, uma forma de provocar as pessoas que ele não é uma não te dá o diagnóstico, não te dá o tratamento, não. É uma forma de que talvez você, né, se atentar, ver o que está acontecendo, mas é vital, é necessário. Quanto mais cedo a pessoa vem nos procurar, quanto mais cedo ela vai até o médico, mais a gente tem condições de trabalhar com essa pessoa, né? Então, eu acho que é uma provocação a todas as pessoas aqui. Vá fazer uma avaliação clínica. Daí eu complemento, pedindo para a doutora Letícia falar com a gente, doutora, porque isso que a doutora Tati fala para a gente a respeito do Google, eu acho muito importante da gente falar, porque inclusive as blogueiras, youtubers, têm solução para tudo. Então, teu cabelo está caindo, teu cabelo não cresce, mistura a vitamina tal com a vitamina tal e seus problemas serão resolvidos. E às vezes não é isso. Um medicamento que pode dar muito certo para mim, pode dar muito errado para minha amiga. Então, acho que a importância da gente reforçar a necessidade de procurar um médico, não é, doutora? Exato, porque esse tipo de autoajuda, ele pode até prejudicar, porque se algum problema mais grave precisa ser tratado desde o início e isso passa despercebido, porque a gente acha que é uma queda normal, uma queda que pode ser resolvida com remédio caseiro ou com uma vitamina, a gente acaba retardando um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Eu tenho uma amiga que me contou recentemente que pegou um mix de vitaminas que indicaram para ela e começou a usar para o cabelo crescer, os folículos ficaram inflamados, ela foi parar no hospital. Eu falei, mas vitamina ela um mix de vitamina deu um boom no organismo. Então, às vezes algo que pode ser inofensivo pode trazer um problema, né? É importante lembrar que nem toda vitamina é inofensiva, exatamente, assim como nem todo medicamento, nem fitoterápico, nada disso é inofensivo para o organismo. Então, quanto mais orientação tiver, melhor. Né? Eu tenho que encerrar, doutora, mas tem uma pergunta que é recorrente, né? E até acho importante a gente ver algumas pessoas famosas que vão a público e contam o que estão passando. E a Ana Furtado dividiu um pouco da história dela no tratamento do câncer e ela falou que ela tem feito um tratamento específico para que durante o tratamento que ela está fazendo o cabelo caia menos. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Existe um tipo de tratamento que é uma touca térmica, então isso causa um resfriamento do couro cabeludo e com isso vai diminuir o fluxo sanguíneo durante a quimioterapia nessa região. Então o medicamento vai chegar em menor quantidade e nessa região de couro cabeludo e com isso pode retardar um pouco a queda ou até diminuir um pouco a queda para que não seja afetado todos os fios. Então quem vai passar por esse tratamento pode conversar com o seu dermatologista e ver essa opção, né? Exatamente, com o seu oncologista e seu dermatologista que são as pessoas mais indicadas para indicar esse tipo de tratamento e ver, porque não são todas as pessoas que vão fazer a quimioterapia que podem fazer esse tipo de tratamento. Vou já encerrar, mas acho que vale concluir, doutora Tati, que em contrapartida também do perigo do Google e tudo mais, algumas pessoas que têm voz e que são famosas virem a público, dividirem um pouco da sua história real, também pode ajudar, servir de inspiração, não é? Pois é, né? Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo inteiro e cada um é exclusivo. Por que a gente busca atalho? Por que a gente busca fórmulas mágicas, né? Nós somos únicos, então tem um tratamento único para você. Então, a importância dessa avaliação clínica, né, é você, né? Você que importa agora, é você. E aí essas fórmulas, né, eu acho importante, mas
como conhecimento, talvez, mas a gente precisa aprender a filtrar também as informações e buscar ajuda com um profissional, né? A psico-oncologia está aí para ajudar esses pacientes a enfrentar esse momento. A gente trabalha de uma forma multidisciplinar e essa pessoa, sim, ela tem muitas condições de enfrentar esse momento difícil, de olhar para dentro dela e para que ela possa florescer, para que não é irrefutável, né, doutora? Claro. Tem tantos e tantos tratamentos que a gente consegue aí beneficiar essa pessoa da autoestima, desse autoconceito e fazer com que ela tenha uma vida aí, né, mais prazerosa, mais satisfatória, saúde. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui. Quem quiser entrar em contato com a doutora Letícia, telefone 0 operadora 11 2366 6007, o site www.dermavive.com.br. Tem mais um site aí passando para vocês. Doutora, volte mais vezes, uma ótima tarde. Obrigada. Viu? Quem quiser entrar em contato com a doutora Tatiane, o telefone é o 0 operadora 11 98125 4294 e o Facebook, facebook.com/psicóloga Tatiane de Sá Manduca. Mais uma vez, obrigada também, Obrigada, doutora. já. Meninas, foi um prazer recebê-las aqui, viu? Foi Eu vou ótimo. para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com